Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando, começando mais um Radiestesia Consciente. Vamos trabalhar um pouquinho mais de radiestesia, de estudo do plano das frequências energéticas. E aí, dormiram bem? Tiveram sonhos? Sonhos é um tema que um dia a gente vai conversar aqui também. Eu estou preparando um curso, não é um curso, é um grupo de terapia, onde a gente vai trabalhar o material dos sonhos. O sonho é um material muito rico de conversa com o inconsciente. Ao invés de trazer uma água, eu trouxe aqui, tô fazendo um chá. Será que eles já tomaram café? Então, começando esse momento muito importante para nós. Vamos inspirar, chamar pela energia da gratidão. Vamos começar nossos agradecimentos. E eu quero agradecer hoje, quero demonstrar e vibrar minha gratidão. Primeiro, por poder estar aqui novamente. E também por ter trilhado esse caminho e poder falar sobre isso hoje, sobre essa questão de proteção. Vamos inspirar essa vida, vamos agradecer também a esse dia bonito, ensolarado, essa natureza que cuida tanto da gente. Então, minha gratidão hoje é para o sol, é para o mundo vegetal e para o conhecimento que eu vou hoje trazer para vocês. Muitas pessoas já sabem e quem não sabe, vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre proteção é que, antes disso, precisa ter uma permissão. Antes disso, a gente precisa entender que permissão é essa. Estou pedindo permissão para quem? Estou pedindo permissão para quê? Né? Eu sei que tem muita gente, tem muitos profissionais de radiestesia que ainda não trabalham com esse método de permissão e proteção. E eu quero dizer para vocês que vale a pena usar uns minutinhos do nosso momento de trabalho para poder se precaver de contaminações e de mudança da sua frequência diante da frequência do outro. Então, a gente sabe que a gente está imerso no mesmo plasma, a gente está imerso numa mesma mente, como a gente falou, né? Na mente do Criador. Então, tá todo mundo conectado. E uma coisa que uma pessoa vibra, às vezes interfere na outra. Isso naturalmente. Isso sem que a gente tenha que fazer nenhuma conexão mental. Quando eu vou para um trabalho energético, eu vou me aproximar desse campo. Eu vou intencionalmente fazer uma ligação mesmo, né? Como se eu pegasse um fio
né? Tiro um fio do meu campo e vou fazer uma conexão com o outro. Lógico que isso não é material, mas é uma conexão mental. A partir do momento que eu faço isso, esse outro pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, uma planta. Esse outro, ele tem um sistema próprio, ele tem um campo. E esse campo, ele é de responsabilidade e de autoridade do eu superior. Mesmo quando eu vou fazer uma radiestesia para mim, eu passo por um processo de autorização. Ah, mas se eu quero, sou eu que estou fazendo, por que que eu tenho que pedir autorização? E eu estou pedindo autorização para quem? O que é isso? Como que eu não vou ter autoridade para fazer em mim o que eu quiser? Então, dentro do plano energético e espiritual, a gente não tem exatamente dessa forma. Porque existe um eu superior, que a gente deve uma obediência, no sentido de uma obediência amorosa, não é uma obediência de autoritarismo, mas de deixar na mão desse eu superior, que sabe mais que a nossa consciência maior, o que é bom, o que devo ou o que não devo fazer neste momento. Então, a primeira fase de uma boa autorização é perguntar se esse eu superior autoriza. Se então pode sofrer uma interferência essa pessoa, que seja eu ou que seja um outro. Então, quando a gente vai fazer um inicial para abrir um trabalho de radiestesia ou uma mesa radiônica, uma mesa psiônica, que hoje o termo me parece que é esse que está sendo mais usado, vale a pena atravessar esse movimento inicial. Então, a gente precisa fazer uma pergunta, se quer ser medido. Esse quer ser medido é se esse eu superior autoriza que essa medição aconteça. A partir do momento que isso é validado, só lembrando que para imóveis isso não tem, tá? No nível da radiestesia a gente não trabalha com o eu superior de imóvel. Tem um outro curso, que é o curso de transmutação, e aí para interferir no imóvel, aí a gente tem que ter uma validação do guardião desse imóvel. Mas isso é uma outra história, a gente pode conversar isso num outro momento. Mas dentro da radiestesia, ou mesa radiônica ou mesa psiônica, a gente pode trabalhar dessa forma, sem essa interação com o guardião de imóveis. Bom, voltando aqui no trabalho de radiestesia do jeito que é aprendido e ensinado no Instituto Plasma. A partir do momento que essa primeira validação aconteceu, eu vou passar para uma próxima, que é saber se eu posso medir. Porque aí, essa é a pergunta que geralmente é feita, se essa medição pode ser feita. E eu estou falando que é assim, porque quando eu trabalhava, antes de saber sobre tudo isso, eu trabalhava dessa forma, não tinha essa validação inicial. Era assim, pode medir, posso fazer a pesquisa e acabou aí, era apenas essa pergunta. Só que essa pergunta, ela só refere se eu sou capaz, se eu como radiestesista tenho capacidade para fazer esse trabalho. Então, às vezes eu sou capaz de fazer esse trabalho, mas não quer dizer que o eu superior está autorizando que esse trabalho seja feito. Então, a gente pode estar sujeito a uma contaminação ou alteração de frequência que não é desejável dentro do todo o movimento do trabalho que vai acontecer. Então,
a segunda é essa. Então, a primeira é se quer ser medido, a segunda é se pode medir, que está falando da capacidade do radiestesista, e a terceira é se deve. Porque às vezes pode, quer, mas não deve nesse momento. Ah, e por que não deve? Isso não dá pra gente saber por que que não deve. Eu tô falando no nível básico de uso, tá? Existe um aprofundamento de autorização onde a gente pode investigar o porquê não deve medir. Pode ser porque não é o momento, pode ser porque vai haver uma variação energética aonde você está. Tem uma pequena lista de possibilidades do porquê que não deve ser medido. Eu não me ocupo disso, principalmente nos cursos que eu tenho dado, porque eu acho que é mais uma sensação de controle. Mas eu, como gosto muito de estudar e observar as coisas, às vezes saber o porquê também é bom. Então eu estou reavaliando de colocar esses questionamentos do não deve por quê, né? E as possibilidades disso para ficar mais fácil de entender o processo. Porque às vezes a gente eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, o tratamento de simbiose entre casal. Então, a gente tem um processo dentro da radiestesia que a gente pode cortar laços nocivos entre pessoas. Quem trabalha comigo conhece bastante essa técnica. Então, eu vou trabalhar para cortar os laços nocivos entre uma pessoa e outra. Parece um pouco forte, né? Um pouco radical isso. E muitas pessoas têm medo disso, porque parece que aquela relação vai acabar. Mas o que eu tô falando é que eu vou cortar os laços nocivos. O que é benéfico vai ficar. Se não tiver benéfico, vai acabar. Mas se tiver coisas boas na relação, é isso que vai aparecer. Então, cortar uma simbiose entre uma pessoa e outra é uma coisa libertadora para as pessoas. Não quer dizer que todo mundo quer ser livre da outra pessoa e nem que a outra se liberte de si mesmo. Mas por que eu estou contando essa história toda aqui? Porque já teve momento de ter que fazer esse procedimento e dizer que não deve. E na investigação não deve porque não é o momento. E aí eu percebi, e por conversar com a pessoa, que é porque o casal era um casal. Eles estavam juntos. Eles não são casados, eles são namorados, mas eles estavam juntos por um período. Então, o que poderia acontecer? Esse corte com eles muito juntos poderia não ser favorável para eles. Então, disse que não é o momento. Num outro momento, isso foi possível, quando cada um já estava na sua casa, e isso foi autorizado. Então, é muito rico usar essa autorização, né? A gente tem um respeito ao momento do outro. Às vezes não deve, porque essa pessoa, imagine que, assim, a gente pode tratar, vamos pensar animais. A gente não sabe tudo o que está acontecendo com eles naquele momento. Pode ser que eu vá tratar um animal e dê que não deve. Por quê? Pode ser que ele esteja tão enfraquecido naquele momento, ou que ele esteja numa posição que não se deve mexer. Não dá para saber, né? Não dá para saber toda a gama de por que não deve. Então, primeiro a gente respeita e só não faz, aguarda um outro momento, ou muda o tema de pesquisa. E isso é uma coisa que a gente pode fazer quando a autorização não é dada.
Porque das 3 perguntas que eu coloquei, se uma delas der que não, a gente não deve fazer. Tem que ser unânime. As 3 respostas tem que ser sim. Se uma delas é não, a gente não faz. E aí, o que eu faço, né? Porque quando a gente quando eu tô dando curso para terapeuta, para formar terapeuta, falo, mas e aí, a pessoa tá na minha frente e aquilo não é autorizado, falo tchau, vai embora, o que eu faço? A gente muda o tema. A gente procura mudar por que meio eu vou entrar no campo dessa pessoa. Então, se eu tô querendo tratar uma pessoa que está com um problema de gastrite, por exemplo. Então, eu vou pedir autorização para quê? Para ver e tratar qualquer coisa que esteja relacionada com essa gastrite. E pode não ser autorizado. E a pessoa está no consultório, ela está na minha frente. Então, eu vou pensar, como eu posso ajudá-la nesse momento? O que é melhor para ela? Às vezes eu posso ir por umas referências do que a gente sabe que causa gastrite. Lógico que pode ter várias coisas ali. Mas a gente pode pensar, e se eu tratar a raiva? Porque a gente sabe que uma coisa que corrói o estômago é raiva. Ressentimentos que ficam ali, não são digeridos e vão corroendo aquele estômago. Ansiedade, uma vida muito apressada, comer muito depressa, tudo isso vai mexendo no estômago. E se eu trabalhar pela emoção, será que é permitido nesse momento? Então eu vou mudar o tema de pesquisa. Então eu vou olhar para essa pessoa e vou procurar um outro jeito de auxiliá-la, que esteja ali na referência com aquilo. Então eu posso tentar trabalhar essas emoções e sentimentos separadamente, tudo junto, depende do que vai acontecer ali na hora. E essa autorização pode ser dada. A partir desse momento, eu posso seguir adiante. A partir do momento que a autorização está dada, é assim: olha, eu cheguei, bati na porta, né, da casa, do campo dessa pessoa, e essa porta foi aberta. O que é que eu vou encontrar lá? Dá para imaginar o que tem na casa de alguém que não é a sua? Sendo que a nossa, a gente às vezes não sabe, né? Nossa, foi arrumar o armário e a gente fala assim, nossa, eu nem sabia que isso estava aqui. Eu nem sabia que eu tinha isso. Se na nossa casa, literal, tem coisa que a gente vai mexer que a gente nem sabia que tinha, imagina na casa de uma pessoa que não é a nossa. Então, o primeiro passo foi dado, a porta foi aberta. Como que eu vou entrar nessa casa? Essa casa tá... Será que ela tá limpa? Será que ela tá suja? Será que tem bicho andando por ali? Será que todo mundo que tá aí dentro vai estar de boa com a minha entrada? Eu tô chegando e tô falando, olha, eu tô vindo mudar as coisas aqui. Todo mundo vai me receber. Ai, que bom, você vai tirar isso aqui que eu tanto gostava, apesar de me fazer mal, e vai jogar fora. Ai, você vai queimar isso. Como você pensa que é a recepção para uma pessoa que está entrando num lugar para fazer uma mudança que foi autorizada, mas que não quer dizer que as pessoas, que aquilo que está ali está querendo que isso seja feito. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Isso tudo está acontecendo de uma forma invisível. É de inconsciente para inconsciente, é de mente para mente, é campo. Então, eu falo assim, é como se a gente vai fazer um curso, né, para ser bombeiro. Então, o que acontece com muitos anestesistas? Vai apagar o fogo,
vai salvar alguém de cima da árvore, de um buraco, sei lá, da lama, da onde, sem as devidas proteções, sem os devidos equipamentos. Toda vez tem que fazer? Não, não é toda vez de trabalho que a gente tem que fazer proteção, mas a gente tem que ver se tem que fazer. Porque naquele dia o próprio radiestesista pode estar mais cansado, ou pode estar um pouco desatento, ou pode estar precisando de um suporte. Porque quem suporta todo o processo que está acontecendo na radiestesia é a energia do radiestesista. O radiestesista, acho que eu já falei isso aqui, é o dono de toda a movimentação energética e o responsável por toda a mudança de frequência que está acontecendo ali. Então, se ele precisa de um apoio, se ele precisa de uma segurança maior, vai ser sinalizado de uma proteção necessária para aquela movimentação e tratamento que ele quer realizar. Tá claro isso já? Assim, perguntem, se vocês têm perguntas sobre tudo isso que eu estou falando, coloca aqui. Para quem está assistindo agora, eu já vou tentar responder agora, mas também para quem assistir depois, né, que tiver no feed, pode deixar nos comentários que eu dou uma olhada e procuro responder, nem que eu tenha que fazer uma outra live para responder as perguntas, porque é muito legal a gente entender isso. A gente entender o que é estar com o pêndulo na mão, o que é estar nesse lugar, aonde você está tendo a responsabilidade, tomando para si uma autoridade sobre o campo do outro. E eu não estou pondo medo, eu estou falando que isso é muito legal. Eu estou falando que isso é realmente muito legal. Que é você fazer um processo, por exemplo, vou citar uma outra situação. Atendimento do mesmo tema para duas pessoas diferentes. Prejuízo financeiro. Uma pessoa que eu conheço me pediu para fazer um tratamento para ela, porque ela estava tendo dificuldade de guardar dinheiro. Muitas coisas escapando, sabe? Quando começa quebra-quebra, arrumar coisa que não estava prevista. E aí, coincidentemente, uma outra pessoa também com a mesma questão. Eu peguei o mesmo tema para as duas pessoas. Mas quando fala assim, né? O que será que tá me dando dor de cabeça, né? Dor de cabeça pode ter tanta causa. Prejuízo financeiro também. Foi tão diferente a medição de cada uma, que parece que eu nem estava pesquisando a mesma coisa. De uma pessoa tinha questões internas, de outra pessoa eram muitas questões externas. Então, com o que a gente vai lidar, precisa às vezes ter um reforço ali, um apoio energético, às vezes não precisa. Então, se conscientizem e se permitam se cuidar, porque a gente acha que tem que cuidar só do outro, mas a gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro. E eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, que não tinha eu não tinha esse conhecimento que eu estou falando para vocês, eu passava muito mal, mesmo. Por quê? Porque não é uma contaminação só de sujar, como se fosse sujar da energia do outro. É uma mudança de frequência. Você começa a entrar em ressonância, porque o seu campo está procurando, então ele está mudando de frequência. Às vezes a gente sente fisicamente, não sei se vocês sentem, mas eu sinto no corpo
Ontem, foi ontem? Agora eu não lembro mais. Mas eu atendi uma pessoa que na hora que eu conectei com ela, ela estava numa videochamada. A hora que eu conectei com ela na mesa, eu senti ansiedade. E aí ela começou a contar e disse que estava tendo ansiedade por causa de uma situação nova na vida dela e tal. Então você imagina, se você não tem uma estrutura energética para lidar com estar na mesma frequência do outro, como que você vai ficar, como vai ficar a sua saúde em todos os âmbitos, conforme você fica entrando e saindo da frequência do outro o dia todo. Pensem um pouquinho o que isso pode fazer na saúde física, na saúde relacional, na saúde material. Então, por isso eu estou ocupando esse tempo todo aqui para trazer essa consciência. Existem, e eu já tive curso também, né, com uma pessoa que fala que a proteção não precisa de proteção. E eu concordo até uma parte, que não precisa disso. Só que ele ainda inteira. A gente não precisa, porque é só a gente vibrar alegria, amor e confiança. Óbvio que se a gente está numa frequência de alegria, amor e confiança, não vai ter nada que vai afetar. Agora, eu não sinto amor, alegria e confiança o tempo todo. Você sente alegria, amor e confiança o tempo todo? O seu dia inteiro de estar na frequência de alegria, amor e confiança, todo momento que você vai atender, você está assim? Quem estiver assim não vai precisar. E não é que a gente não vai chegar nesse patamar. A gente vai chegar nesse patamar, com certeza. E quanto melhor a nossa frequência está, e quanto mais estrutura psíquica e mental a gente tem, mais a gente não vai precisar fazer processos de proteção para trabalhar. Mas às vezes chega uma coisa nova, né? Uma coisa desconhecida, que às vezes o nosso caderno de pesquisa não tem nem nome ali para nos dar uma referência de que frequência é aquela, mas ela está ali. Então a gente tem que se amar e se cuidar para terminar o nosso trabalho, para terminar a nossa radiestesia, a nossa pesquisa e continuar bem ou ainda melhor do que a gente começou. E eu vou citar para vocês algumas proteções que a gente usa, porque não dá para eu explicar todas elas aqui. É um curso de defesa energética que eu já dei umas vezes, faz ele tá meio engavetado, mas é um curso que é de defesa energética para profissionais da área holística, porque isso que eu tô falando, ele não precisa ser só para radiestesista. Pode ser para quem vai aplicar um reiki, pode ser para quem faz theta healing, pode ser para quem faz barras, pode ser para quem faz qualquer tipo de trabalho, de interação no campo inconsciente do outro. A gente pode e deve se preservar. Então, essa defesa energética, essa preparação, né? Como eu disse, o bombeiro tem todo um equipamento. Ele vai saber salvar, ele pode até salvar uma pessoa, mas se ele não tiver com equipamento, como ele vai ficar depois que ele sair? Quantas vezes ele vai poder cuidar, salvar alguém ou resolver uma situação drástica se ele não tiver com a roupa adequada, o equipamento adequado? Então, deem atenção a isso. E eu estou aqui para auxiliar vocês a fazer isso. Querem fazer esse curso só de defesa energética? Vamos lá, a gente faz uma coisa muito rápida. Eu acho que isso
é uma questão de um sábado, né? Não é uma coisa muito demorada. 2 no máximo. Dependendo se a pessoa não é radiestesista, eu tenho que ensinar um pouquinho aí de... Precisa dar essa intimidade com o pêndulo primeiro. Mas para quem já não é um sábado mesmo. Dá para passar um material legal de defesa energética. Aí, bom, vou falar, né? Eu tinha falado que ia falar como que isso acontece. Então, a gente tem no material, no caderno de pesquisa, a lista, né? Das coisas que a gente pode usar como proteção. Então, a meditação eu falo proteção, né? Parece uma coisa assim, às vezes até meio pesada, mas não é só proteção. É um melhoramento. Às vezes a gente só precisa dar uma melhorada na nossa energia, a gente precisa só dar uma centrada na nossa mente, uma acalmada na nossa respiração e já tá melhor, né? Mas a gente vai lá ver, será que eu tenho que dar só uma conectada aqui comigo para entrar no campo do outro? Às vezes é só isso. Às vezes eu preciso montar um gráfico ou 2, tá? Então, é isso. Se quiserem saber mais, a gente fala no outro momento. Então, é assim. Possibilidades. Meditativa, que é um processo de meditação que a gente faz um pouquinho aqui na live, mas ele amplia um pouco. É uma possibilidade vou chamar de melhoramento energético, tá? Pode ser através de comandos quânticos que são específicos para isso, e pode ser através de gráficos radiônicos. Quais gráficos? Tem vários. Triângulo de proteção, 9 ciclos, desimpregnador, diafragma 1, Yahvé, tem o selo de Salomão, tem a estrela pentagrama norte, tem uma certa listinha ali de gráficos possíveis para usar. Então eu vou, tá bom, então 9 ciclos eu vou me colocar nele todo dia. Não, gente, a gente só vai usar se for necessário. A gente tem que confiar, né? Lembra? Amor, alegria e confiança. Também essa confiança na gente. Não quer dizer que eu precise de 9 ciclos toda hora. Então, a gente precisa saber investigar se precisa. E se não precisa, não precisa. Também não é para ficar preocupado. Nossa, não deu. Será que eu tô errando? Será que... Nossa, mas essa pessoa parece que tá com tanto problema. Não, se está dizendo que não precisa é porque você é capaz, é porque você pode, é porque deve, é porque essa autorização está dada e está dizendo que você não precisa. E você segue o seu trabalho e não monta nada, não faz nada, que vai dar tudo certo. Tá bom? A Lídia está falando do cenário. Então, eu amo, né, meu avô. Eu sinto uma força nesse boldo aqui de casa que, nossa, ele me emociona, assim. Sinto uma força de avô, sei lá, eu não entendo muito das ervas. A Mariana, acho que a Mariana até passou por aqui, eu não olhei direitinho. Ela sabe falar, se ela souber e estiver aqui na live, pode contar pra gente do boldo. Mariana, é uma surpresa, a gente tá montando aí o curso avançado de curadores, né? Então vai ficar, vocês vão entender bem mais do boldo, e eu também, porque eu também vou assistir a aula dela. Gente, acho que era isso hoje. E se alguém não tem perguntas, eu vou chamar a gente para aquele relaxamento, pra gente botar uma vibração legal aí pra nossa quinta-feira. Vamos lá?
Sentem-se de uma forma mais confortável, sentindo os pés no chão, sentindo os isquios, né, bem colocados. Os isquios são os ossinhos lá do bumbum. E procurando sentir assim como um fio puxando bem de leve, delicadamente, né? Gentilmente essa coluna, para que a gente possa abrir nossos chakras. Vista-se de si mesmo, mexa a sua escápula, né? Eu aprendi isso no curso de arte terapia. Vista-se de si mesmo, achei isso incrível, assim. E soltem esse ar. E mais uma respiração. E agora deixe a sua respiração naturalmente, trazendo o sol acima da cabeça. Essa luz que começa a emitir um cone luminoso ao nosso redor. Se percebam dentro desse cone de forma que ele fique até o chão. Ele começa lá no sol e se abre no seu corpo, ao redor do seu corpo. Um cone de proteção, um cone de tranquilidade. E aguarde que esse sol gentilmente traz um raio bem fino de luz que entra no topo da sua cabeça, atravessa pelo centro da sua cabeça, pelo centro da sua garganta, pelo centro do tórax, pelo centro da área do estômago. Perceba seu corpo se ajeitando para receber este alinhamento. No centro da pelve, do abdômen, do baixo ventre. E entre os genitais e o ânus, esse raio bem fino sai do seu corpo e ancora na terra. E assim a gente está conectado com o sol e ancorado na terra. Fiquem um pouquinho neste lugar. Percebam como é estar ancorado, seguro, sustentado. E assim, mais uma vez a gente agradece esse momento e que essa energia boa possa viajar até quem precisa dela. Pense em alguém que você quer compartilhar esse bem-estar que você está sentindo agora. E podemos fazer uma reverência ao Sol e à Mãe Terra. Vamos voltando,
Cada um no seu tempo, movimentando o corpo, espreguiçando. Cada um no seu tempo, abrindo os olhos. Muito grata a todos que aqui estiveram, que aqui estarão, que poderão assistir num outro momento. Se vocês acharam que isso pode fazer bem para alguém, por favor, compartilhe essa live. É importante as pessoas saberem do que a gente falou aqui hoje. Eu sei que é um horário que nem todo mundo pode, eu sei que eu não, desculpa, eu não consigo divulgar ainda conforme se deve, então peço que vocês compartilhem e sugiram que as pessoas compartilhem, né? Tem muita gente trabalhando com a parte energética do ser, né? Do ser humano, e podem estar ajudando o outro, mas atrapalhando a própria vida. Então, se vocês puderem fazer isso para quem vocês acham que é bom de receber, eu agradeço. E semana que vem a gente vai se encontrar novamente para um tema muito legal. A divulgação eu vou tentar fazer antes, mas a gente vai falar sobre depressão no mundo da energia, da frequência, da radiestesia, do inconsciente. Então, se vocês acham que alguém precisa ouvir isso, convidem. Logo eu vou mandar o convite para vocês. É um tema muito sério, então eu vou fazer com muito carinho, porque eu sei o que é, porque eu já tive e eu saí. Então, acredito que todo mundo pode sair. Então, vamos nos preparar para auxiliar as pessoas na próxima quinta. Muito grata, gente, que o sol brilhe bastante na vida de vocês, hoje, sempre, mesmo quando tá chovendo, porque ele sempre está. Mesmo quando tá chovendo, o sol sempre está com a gente, tá bom? Um grande beijo e até a semana que vem.